Para mim, o socialismo é, antes de tudo, mais do que um modelo relacionado à organização dos meios de produção na sociedade, embora considerado como doutrina política e econômica seja isso também. Hoje, na sociedade que a gente vive, o socialismo é um caminho, uma inspiração, eu ouvi o Pepe Mujica falando sobre isso genialmente, que nos leva a uma postura social solidária de oposição ao individualismo que tomou conta da sociedade contemporânea. Então, você lutar por ampliação de direitos, você lutar por mecanismos de cooperação, por mecanismos de convivência coletiva, numa sociedade que é mórbida, numa sociedade em que quando tem alguém morando no meio da rua, jogado, né, tomando chuva numa calçada, né, do outro lado tem um condomínio fechado com gente vivendo muito bem. Isso deixou de ser uma questão, isso virou uma parte natural da paisagem. Essa indiferença, essa falta básica de ter a capacidade de sentir a dor e o sofrimento das outras pessoas, de quem tem fome, de quem não tem teto, de quem não tem nada. Essa motivação e essa inspiração que te leva a lutar por um outro modelo de sociedade, para mim ela é socialista. Na verdade, são valores éticos, no fundo. Ou seja, você é socialista. Então, mas é que... Porque tem a velha história, né? Eu lembro como é que é o fim da história, O Último Homem, do Francis Fukuyama. Você não sabe, depois você dá uma procurada, né? A partir de uma frase de um filósofo chamado Hegel, ele disse, bom, a história acabou, o capitalismo venceu. Depois ele próprio reviu a teoria, né? Um pensador americano. Só que eu acho que no que concerne a questão econômica, de fato acabou. Acabou no seguinte sentido. Onde é que há socialismo hoje? Nós temos ali o regime cubano que sofre muito, mas você não pode chamar a China de comunista, você não pode chamar a China de socialista, porque não é. E não creio que volte a ser em nenhum lugar. O que existe, sim, é um horizonte ético que tem de ser alcançado, que tem compromisso com a igualdade, com a diminuição das desigualdades e, tanto quanto possível, com a igualdade. É um locus de resistência, mas a gente tem de pensar assim, para onde as coisas caminham, né? E a política da diminuição da desigualdade, que é um norte ético, ela não passa por uma coletivização, por exemplo, dos meios de produção. Ninguém mais sonha com isso. Isso não está colocado na agenda desse momento histórico, certo? Explica para aquela câmera ali. Não. Qual é, historicamente, como se construiu a perspectiva socialista e comunista? O capitalismo tem a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, os empresários são donos das fábricas, das empresas e tal. E isso implica uma exploração de trabalhadores através da obtenção de lucro, o que o Marx chamava da mais-valia, a partir do trabalho dos operários. E que a ideia de socialismo seria, antes de tudo, socializar os meios de produção e os trabalhadores tomarem os meios de produção, num primeiro momento, através da estatização completa da economia. E que, em várias revoluções que se pretendiam socialistas, como foi o caso da própria Rússia, como foi o caso da China, como foi o caso de Cuba, houve uma estatização completa ou quase completa da economia e dos meios de produção. Depois, na China, isso hoje não é mais realidade, na Rússia muito menos, mas mesmo na China, que o Partido Comunista ainda governa o país, você já tem uma iniciativa privada forte, atuante, pujante no país. Essa agenda teve muita força enquanto existia um bloco que se orientava pelo socialismo. Essa agenda, hoje, por mais que ela possa e legitimamente possa ser defendida, ela não está no horizonte histórico imediato. Certo? Você não tem grandes movimentos revolucionários no mundo defendendo a coletivização dos meios de produção. Isso não está posto, né? Não está colocado. Agora, ao mesmo tempo, o debate sobre socialismo, ele não é uma doutrina estática, certo? Então aqui nós temos uma doutrina fechada,
Quando você, por exemplo, faz uma discussão, agora, a discussão que está acontecendo nesse momento no Brasil, Petrobras, certo? Você tem, de um lado, uma visão predatória, liberal, que diz tudo para o lucro dos acionistas internacionais. Discuti isso com o Reinaldo Azevedo, foi muito boa a conversa. Paridade de preços de importação. Aliás, o Lula foi muito bem, né, no diálogo contigo, colocando isso. Eu venho escrevendo sobre isso Claro, há uma década. Então, inclusive, no tempo que Pedro Parente era o presidente da Petrobras. Você não vai falar que eu fui bem também nas perguntas? Não, foi muito bem. Obrigado. Foi muito bem. Isso é o que se chama elogio espontâneo. É praticamente uma notificação. Ou seja, esse tema, como é que pode uma companhia de controle público botar a gasolina a R$8 num país que é autossuficiente em petróleo? Ah, mas Boulos, é autossuficiente em petróleo, mas tem que refinar a parte lá fora. Tem que refinar a parte lá fora. Sabe qual é a parte? Nós produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia no Brasil. A nossa capacidade de refino é 2 milhões e 400 mil barris por dia. E o nosso consumo nacional é 2 milhões e 500 mil barris por dia. Ou seja, 90% da gasolina que é consumida aqui é refinada aqui. Mais de 80% do diesel que é consumido aqui é refinado aqui. Por que cargas d'água vai se utilizar o preço dolarizado com padrão internacional? Me permita explicar. A Petrobras é uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista. Quando ela ofertou ações ao público anônimo, o público anônimo sabia que comprava ações da Petrobras para se valer do lucro do monopolista. Exatamente. Todavia, uma empresa pública tem as suas finalidades definidas por uma lei. E dentre as finalidades da Petrobras está a democratização do acesso aos combustíveis fósseis para financiar, de certa forma, popularizar o acesso aos combustíveis fósseis para ajudar a produção do país. Essa é a finalidade da Petrobras. Não é para maximizar o lucro dos acionistas. A Petrobras organiza a política energética brasileira. Ela não é só... Só lembrando, meninos, meninos é ótimo, né? Que eu sou mais velho aqui. Eu gosto eu vou desse chamar menino. de menino. Menino de 50 anos. A Petrobras pagou, no ano passado, o segundo maior dividendo do mundo. 216 bilhões de reais. Do mundo. eu E a escrevi primeira é sobre uma isso. mineradora, não é outra petroleira, é uma mineradora. Que a gente sabe, enfim, né, um pouco vai para o mundo mais primitivo ainda. 216, eu tinha na mente 212, mas depois aí você vê, Petrobras... ou 12 ou 16. O segundo maior dividendo do mundo. Pagou para além da sua política de dividendo. Isso. Eu tive a oportunidade de escrever sobre isso. Na Folha de São Paulo, denunciando que a Petrobras não estava comprometida com a sua política de investimento de longo prazo, que estava distribuindo para além do que havia prometido para os seus acionistas, para o capital financeiro E internacional. lembrando, né, Valfrido, que isso também é parte, isso tem um pouco a ver com a eleição. Como o Bolsonaro arrombou o caixa para ser eleito e como o Estado é acionista majoritário da Petrobras, ele precisava recompor pelo menos uma parte para não assustar o mercado. Ele eleva o dividendo, evidentemente o acionista privado ficou feliz, mas também diminuiu um pouco o impacto da gastança que ele estava fazendo. Então, se alguém usou... Quando falam que o PT quer usar a Petrobras para fazer política, esses liberais idiotas... eu vou dizer o seguinte, você pode falar todo liberal é idiota. Pode até ser, viu, Boulos? Mas alguns são mais idiotas do que outros. Quando ficam falando... Essa foi boa, né? Quando ficam falando assim, o Lula quer usar a Petrobras para fazer política... Quem usou a Petrobras para fazer sua política eleitoral, inclusive, foi o Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que usou os estados, porque caçou imposto dos estados, não é isso? Usou a União, porque fez o que fez com os impostos, e depois teve de compensar parte disso, o que é aumentando o dividendo. Isso é manipular a Petrobras. Não, sem dúvida. E aí, a partir de um discurso ralo, Reinaldo, de demonização da empresa estatal, que se construiu quase que um dogma de que
estatal não presta, de que estatal é corrupta, de que estatal é cabide de emprego, de que estatal é ineficiente, de que o setor privado é a oitava maravilha do mundo, que é totalmente eficiente, que não tem nada de corrupção, tem uma lisura admirável e por aí vai. Já fez a sua encomenda às americanas? Nós vimos, né? A eficiência, inclusive, como é que nenhum ente percebeu?